Nessa noite nós estamos iniciando uma série de mensagens nas cartas do apóstolo João às igrejas. E nós vamos meditar nessa noite como introdução dessa série de mensagens em 1 João, capítulo 1, versos 1 a 4. Então, ao longo dos meses nós estaremos meditando nessas cartas de forma expositiva, contínua, até o findar das cartas de João. E os irmãos podem e devem se antecipar e fazer leituras dessas cartas, ler, reler, assimilar o que Deus tem falado para a igreja. Como eu sempre digo, uma carta não é escrita à toa, tem um propósito. E esse propósito geralmente é educar o povo de Deus, orientar o povo de Deus, exortar, conduzir, direcionar o povo de Deus. Por isso nós podemos e devemos ler e reler a palavra do Senhor, as cartas dos apóstolos, para aprendermos cada vez mais no Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 1 a 4. Que estejamos atentos ao que Deus tem para falar conosco nessa noite. Vamos iniciar a leitura. Acompanhe atentamente a leitura desses 4 versículos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Queridos, vamos repetir a uma só voz o versículo 4, todos juntos? Vamos lá? Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos compreender de que coisas o apóstolo está falando conosco. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não é o pastor Milton, não é uma pessoa, mas é a palavra do Deus vivo. E que essa palavra seja pura, profunda, e que toque ao seu coração e venha multiplicar vida no seu coração em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. E agora clamamos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Pai, que o Senhor esteja me usando como instrumento livre e desimpedido para a tua glória e para a nossa edificação, para a edificação do teu povo, ovelhas do teu pastoreio. Pai, nós nos colocamos em tuas mãos santas e poderosas, clamando a tua intervenção, toca em nossos corações, leva nossos pensamentos cativos em obediência à tua palavra e que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, ó Pai, mas saiamos daqui mais convencidos do teu amor, mais convencidos do teu chamado e mais atentos ao que se passa ao nosso redor, mais atentos ao que se passa dentro de nós, mais atentos a tudo aquilo que muitas vezes surge para desviar os nossos olhos da cruz de Cristo. Pai, nós assim oramos e nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Meus queridos, essa carta foi escrita por volta do ano de 90 a 95 pelo apóstolo às igrejas. E em 1 João, em toda a carta e nas demais cartas de João, são 3 cartas no total, Deus é apresentado como luz, amor e vida. João apresenta Deus dessa forma: luz, amor e vida. Nós vamos ver essas referências ao longo da escrita. E sendo assim, nós, a igreja do Senhor, precisamos ter comunhão com Deus e comunhão entre nós dentro dessas vertentes. Nós precisamos ter essa comunhão evidenciada por um andar na luz. Como Deus está na luz, nós também devemos andar na luz. Você percebeu que no início da carta João não se apresenta? Ele já vai logo de início expondo o que ele queria comunicar à igreja. Ele não se apresenta, não faz uma introdução, já logo de início faz essa exposição, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, e aí ele continua. O que estava no coração do apóstolo? Qual era o contexto? Qual era a situação que a igreja estava vivendo? As igrejas estavam correndo um grande e grave perigo.
porque haviam falsos mestres, haviam inclusive pessoas que saíram da comunhão da igreja e que estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Haviam os gnósticos que estavam distorcendo a cristologia, distorcendo o conceito do testemunho de Cristo quanto à sua divindade, quanto à sua legitimidade. Então essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos, essa distorção sobre o ensino de Cristo nas Escrituras, o ensino de Cristo pelos apóstolos, estava sendo ameaçado por pessoas que haviam saído da comunhão, falsos mestres, por gnósticos da época, pelos judaizantes. Ou seja, haviam essas influências que estavam penetrando no seio da igreja e estava distorcendo o entendimento da revelação de Cristo na mente dos crentes. Com uma cristologia distorcida, equivocada a respeito da identidade de Jesus, João diz no decorrer de sua carta: eu vos escrevo tendo em vista... Ele estava fazendo, estou de olho nesse pessoal. Eu vos escrevo tendo em vista aqueles que querem vos enganar. Ele é muito direto. Ele não fica fazendo rodeio. Ele no decorrer da carta, ele deixa bem claro: eu estou escrevendo para vocês tendo em vista aqueles que estão querendo vos enganar. É um alerta à igreja a algo muito sério, a algo muito grave. Quando nós temos uma ideia errada, equivocada a respeito da cristologia, de quem Jesus Cristo é, todo o resto também se torna equivocado. Toda a nossa fé é abalada. Todo o ensino apostólico, todo o evangelho de Cristo é abalado. E assim João escreve cartas às igrejas para exortar, para ensinar e para refutar estes falsos mestres que ensinavam distorções, heresias em relação à pessoa de Jesus Cristo. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque quando se mexe na doutrina apostólica, você está mexendo na ética cristã. Quando você mexe no conhecimento de Deus, você mexe no caráter e na conduta das pessoas que buscam a Deus. Porque se você mexe no alicerce, você mexe em todo o prédio, em toda a estrutura. Então quando você mexe nesse alicerce, você está mexendo no resultado final das nossas vidas. Você já viu uma obra, uma construção de um prédio? Se você quer ter uma noção de como vai ser aquela obra no final, ao término dela, basta olhar o alicerce. A partir do alicerce, você tem uma boa ideia do que vai ser construído em cima daquele alicerce. Então as bases da nossa fé, as bases do testemunho de Cristo, o nosso alicerce é de extrema importância para a nossa caminhada evangélica. E por isso se fez tão urgente estas cartas que o apóstolo escreve à igreja. Por isso ele nem faz uma introdução, não se apresenta, não faz rodeios. Ele vai direto no ponto central. João escreve para assegurar que Jesus de fato era aquilo que os apóstolos estavam dizendo que ele é. E que o resultado de crerem em quem Jesus Cristo verdadeiramente é, nos garante a certeza da vida eterna, da salvação. Nós precisamos entender que os resultados devastadores que nós enfrentamos, que a igreja enfrenta em sua vida, em sua comunhão, em sua intimidade com Deus, parte como resultado do equívoco, da distorção de como entendemos quem Jesus Cristo é. Esse equívoco doutrinário a respeito de Jesus é devastador na fé evangélica, é devastador na igreja do povo de Deus. Ele também mostra para nós que a falta de amor em cooperação entre os irmãos, quando a doutrina a respeito de Jesus Cristo está equivocada, está distorcida, ela gera em nós esse problema, né? Essa falta de amor em cooperação, distorce as nossas atitudes em relação ao outro. Então nós temos um primeiro resultado devastador quando temos uma noção distorcida de quem Jesus Cristo é. A nossa certeza da salvação é abalada. E em segundo momento, nós temos uma distorção do viver em amor, em cooperação mútua. Esses são os resultados dessa distorção doutrinária a respeito de Cristo e sua obra. Ou seja, muitas vezes as pessoas passam a pensar que podem estar bem com Deus, podem estar em paz com Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, estando em guerras, estando em conflitos ou desavenças com o irmão da fé, estando em desavenças com o próximo. Esse equívoco parte justamente de não compreendermos a obra de Cristo na cruz, a sua identidade, e como isso deveria gerar amor em cooperação. E nós vamos ver ao longo dessa carta o apóstolo tratando dessas questões do amor,
do relacionamento. Esse equívoco leva a comunidade, a igreja, a se dar o falso luxo de não amar uns aos outros, não se envolver, não se relacionar uns com os outros. Nos leva a essas atitudes de distanciamento, de esfriamento, de apatia e indiferença. E uma terceira consequência deste equívoco doutrinário a respeito da pessoa e a obra de Jesus Cristo é que nos leva a um descuido ou uma falta de cuidado com a nossa santificação pessoal, um descuido na prática da santidade, na vida dos crentes. Os crentes se acostumam com o pecado, se acostumam com esse tempo de espera pela volta de Cristo, se acostumam por estar ainda no corpo do pecado e começam a se desleixar com a santificação pessoal, começam a se descuidar de uma vida de santidade, de separação da prática do pecado, e começam a entender que o sangue de Jesus é como um cartão de débito. Como é que funciona um cartão de débito? Você tem saldo na conta, qualquer despesa, qualquer dívida que você faz, passa a passar o cartão de débito que é debitado diretamente na conta, sem nenhuma preocupação. Tem muito crente tratando o sangue de Jesus como um cartão de débito. Posso pecar à vontade, que já está pago. É só passar o cartão. Isso é uma distorção da obra de Cristo e de quem é Cristo. É uma distorção doutrinária que afeta o nosso agir, que afeta o nosso comportamento. São essas três consequências básicas que nós vamos ver ao longo das cartas, ao longo dos capítulos, dos versículos. Meus queridos, isto leva as pessoas a pensarem que o que acontece na esfera material, fica no material. O que acontece no oculto, fica no oculto. O que eu faço, ninguém tem nada com isso. Problema meu. Isso leva as pessoas a esse tipo de pensamento, esse tipo de perspectiva distorcida, que não há consequências espirituais, que não há desdobramentos espirituais. Então não importa como a sua vaidade te leva a tratar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, não importa como eu me expresso por escrita ou verbalmente, não importa, não tem nada a ver como eu me visto, não tem nada a ver como eu administro as minhas posses ou as minhas finanças, porque isso faz parte da esfera espiritual. Porque eu vivo na graça, eu já estou salvo, e nada disso mais importa. São atitudes assim, oriundas e em consequência dessa distorção doutrinária da obra de Jesus Cristo, de quem é Cristo em nossas vidas. O nada a ver toma conta dos corações. Heresias entram em nosso meio e contaminam as nossas mentes e nos desviam do olhar da cruz, nos desviam da pureza do Evangelho, do alicerce dos apóstolos. E João está combatendo essas heresias. João está combatendo este tipo de comportamento. E quando nós somos desleixados com as responsabilidades que assumimos diante do Senhor, nós estamos revelando esses desvios doutrinários, porque nós esquecemos quem é o Senhor e quem são os servos. Estes e outros comportamentos impróprios a um cristão, no pensamento de muitos, nunca trará prejuízos. Não tem problema algum, porque eu já sou eleito, já estou garantido. Mas não é isso que a Bíblia revela. Não é isso que Jesus Cristo diz. João vai nos mostrar que o entendimento distorcido do Evangelho de Jesus Cristo e de quem é Jesus Cristo vai nos levar a esses graves erros. Esses três gravíssimos erros, basicamente: a incerteza da vida eterna, a falta de amor em cooperação mútua e o descuido na prática da santidade. Então nós vamos perceber este ensino ao longo das cartas do apóstolo João. E tudo está conectado em nossas vidas, irmãos. Tudo, nada está solto. Tudo em nossas vidas, em nossa caminhada, está conectado. E aquilo que eu creio precisa determinar a maneira como eu vivo. E se eu ando com Deus, o meu estilo de vida precisa ser compatível com o caráter de Deus. Preciso andar na luz como o Senhor está na luz. Então, basicamente, João está apontando algumas heresias que estavam afligindo a igreja, que estavam distorcendo as concepções dos crentes e estava levando esses crentes a atitudes reprováveis, a atitudes vergonhosas, a atitudes que não condizem a um cristão. Esses falsos ensinos que estavam trazendo aflição no seio da igreja. Que falsas doutrinas eram essas? Nós podemos perceber nesses dois primeiros versículos que a divindade de Jesus Cristo estava sendo atacada. Para os gnósticos, os judaizantes, falsos mestres que estavam envolvidos e ali contaminando a igreja, eles estavam negando a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam afirmando que Jesus não era divino. Eles estavam negando que Jesus
era o Deus Filho encarnado no Deus Homem. Eles estavam negando que Cristo, o Senhor, o Deus Filho, havia se feito carne. Porque para eles Jesus era uma pessoa e o Deus Filho era outra pessoa. Duas coisas distintas. Era isso que estava pairando nessa época. Por isso João começa logo de cara, de rompante, afirmando o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está se referindo a quem? A Jesus Cristo, o Deus Filho que se encarnou e se fez homem. Como diz lá o Evangelho de João 1:1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se manifestou entre os homens. É disso que ele está tratando logo de cara, porque essas heresias, esses falsos ensinos estavam questionando a divindade de Jesus. Não, Deus Filho não se encarnou. Deus Filho era uma pessoa e Jesus Cristo era outra pessoa. Para muitos, naquela época e nos dias de hoje, esse erro de pensamento a respeito de Jesus ainda é uma realidade. Você deve conhecer pessoas que se referem a Jesus como um grande profeta. Era assim que eles se referiam a Jesus. Não é o Deus Filho encarnado, é um grande profeta. Você deve conhecer pessoas e até instituições filosóficas que afirmam que Jesus Cristo é um homem, um ser evoluído. Era isso que pairava na época e paira até nos dias de hoje. Para muitos, Jesus foi apenas um grande líder apenas. Isso está na mente de muitos até hoje. E por que disso, meus queridos? Porque, como que eles pensavam e eles combatiam a revelação do nascimento de Deus Filho, Deus encarnado. Porque quando, sendo ele Deus Filho, um ser espiritual, ele não podia ter contato com o material. Para os gnósticos, isso era a máxima. Sendo Deus um Deus espiritual, um ser supremo, ele jamais pode se manifestar de forma material, porque a matéria é má. A matéria é má. E Deus não pode se manifestar de forma material. Ele jamais poderia ter se encarnado. Segundo eles, o Cristo cósmico, uma emanação do ser supremo, ele se apossa da pessoa de Jesus no batismo. Segundo eles, na época da crucificação e morte de Jesus, esse Cristo cósmico se retira e quem morre na cruz é o homem Jesus. Porque esse Deus Filho jamais poderia ter morrido naquela cruz. Percebe? O pensamento distorcido e como isso estava contaminando a igreja. Isso era muito vivo naquela época e ainda é nos dias de hoje. E João vai apresentar, vai dizer que Jesus veio pela água e pelo sangue. A água aponta para o seu batismo e o sangue aponta para a sua crucificação, para a sua morte. Porque eles estavam negando que Jesus era o Cristo. E João diz que quem nega a Jesus como Deus Filho não tem parte com o Pai, não tem parte com o Senhor. Muitas pessoas dizem que creem em Deus. Você conhece pessoas assim, eu creio em Deus, ou eu creio em um ser superior, um ser divino. Muitas organizações filosóficas ou espiritualistas falam de um demiurgo arquiteto do universo, um grande criador do universo. Mas o que eles falam a respeito de Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, quando alguém fala que crê em Deus, você deve perguntar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quando alguém fala que crê em Deus, nós precisamos perguntar, você crê que Jesus Cristo é o Deus Filho, nascido de uma virgem, que foi crucificado, morreu e ressuscitou para te salvar, para te reconciliar com esse Deus todo-poderoso e criador? Porque é isso que o Evangelho revela. Quem não tem um filho não tem o Pai. Quem não tem um filho não se reconcilia com Deus Pai. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, o Deus Filho encarnado. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Então não tem como falar de Deus, o Supremo Criador, rejeitar a manifestação da encarnação de seu Filho, Jesus Cristo, que veio para nos reconciliar com Deus Pai. É disso que João está tratando nessa carta. É esta heresia que ele está combatendo logo de início. Ele já logo de cara já está soltando o verbo. Já está expondo uma verdade teológica profunda.
o mistério da revelação de Cristo. Nós devemos nos perguntar como nós enxergamos a Jesus Cristo. Como um Cristo cósmico, diferente de Jesus, ou como a revelação do Deus vivo que se fez carne para nos reconciliar com o Pai. Jesus tinha dupla natureza, Deus homem e Deus Filho. Dupla natureza, humana e espiritual ao mesmo tempo. A natureza divina e a natureza humana, caminhando juntas para cumprir o que fora dito pelos profetas, para nos reconciliar. Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Ele é a ponte. Ele é a ponte que nos reconcilia, que nos leva. É o único caminho, a verdade e a vida. E João então inicia essa carta enfatizando essa verdade fundamental na fé cristã. Se houver dúvida sobre a cristologia, sobre a identidade de Cristo, sobre a obra de Cristo em nossas vidas, nós não podemos ter certeza da salvação, nós não podemos ter certeza do amor de Deus que está sobre nós e que emana a partir de nós para que nos habilitar para amar uns aos outros. Nós estaremos abalados em nossas estruturas mais básicas da fé cristã, se houver dúvida a respeito da identidade de Cristo. Então esse é o maior e o principal alicerce do ensino apostólico. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus Filho, Jesus Cristo, Deus encarnado. 1 João 5:20, olha o que ele diz aqui, um pouquinho mais adiante. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele afirma com todas as letras, porque essa verdade estava sendo combatida pelos gnósticos, estava sendo combatida por falsos mestres. Aqui ele não está pregando dogmas religiosos, ele está pregando Jesus Cristo, o Deus encarnado. E nós pregamos é Jesus Cristo. Nós não pregamos religiões vazias, religiões de homens. Nós pregamos e testemunhamos a respeito de Jesus Cristo. É isso que a igreja evangélica testemunha a respeito de Jesus Cristo. No Evangelho de João, como eu já citei, tem até uma referência aí no rodapé do versículo 1, João 1:1, está mostrando que Deus era o Verbo e estava com Deus Pai. E que na obra da criação, Jesus Cristo estava lá, para criar todo o criado. Gênesis revela isso. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Filho estava em toda a obra da criação. Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ao lado de Deus Pai. E Deus Pai o envia para nascer como homem. E nós jamais podemos nos descuidar desta verdade. E por isso João escreve a sua carta para provar, para testificar a divindade de Jesus Cristo, para dizer que aquele que foi batizado, aquele que foi crucificado, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai, voltará para recolher o seu povo, voltará para recolher a sua igreja, voltará para julgar os vivos e os mortos. E quem nele crê, tem a vida eterna. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele de fato crê é salvo, não por obras, mas mediante a fé na obra de Jesus Cristo. E quem vive em Cristo tem o seu caráter e a sua conduta transformados continuamente pela palavra, pelo Espírito de Deus. Vamos caminhando em santificação, vamos caminhando em amor, em comunhão uns com os outros, vamos caminhando na comunhão da igreja, e assim vamos avançando em maturidade cristã, em espiritualidade pura e verdadeira, conforme o ensino das Escrituras. Então, meus queridos, a primeira carta de João é uma grande bênção de Deus para nós, e ela continua sendo uma grande bênção, e é extremamente relevante para os nossos dias, para a nossa caminhada. Possivelmente na sua família tem pessoas apegadas a tradições religiosas, e pessoas que acham que Jesus Cristo é só mais uma coisa da religião, só mais uma coisa de homens. Possivelmente no seu meio, no seu convívio, tem pessoas que creem em uma série de coisas que não seja Jesus Cristo, Deus Filho, encarnado entre nós, para nos reconciliar com o Pai. Esta carta é extremamente relevante para os nossos dias de sincretismo. Nós vivemos dias de sincretismo, quando as pessoas não querem abrir mão de nada. E para não abrir mão de suas vaidades, não abrir mão de seus achismos, não abrir mão de suas tradições familiares, não abrir mão de suas tradições culturais, as pessoas tentam juntar tudo e todas as coisas no mesmo lugar, com a mesma concepção de vida,
no mesmo estilo de vida. E isso é impossível, porque Deus não se agrada disso. Ou estamos na luz, ou não estamos na luz. Com Deus não tem meio termo. Ou somos dele, ou não somos dele. Ou agradamos a carne e o mundo. É a respeito deste Deus Filho encarnado que João está rebatendo essas heresias que estavam ameaçando a igreja. E a gente percebe essa urgência nesta carta, que logo vai desafiando o nosso entendimento sobre o ensino teológico de quem Jesus Cristo é. Nós lemos aqui no verso 3, em continuidade: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele, na sequência, ele continua dizendo que o testemunho do Evangelho de Cristo é para que nós, igualmente os apóstolos, mantivéssemos comunhão entre nós, o povo de Deus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Para isso o Evangelho é testemunhado, para isso Cristo é testemunhado, para isso é que nós somos salvos, para que mantivéssemos comunhão com Deus e conosco, com o próximo, com a família da fé. Mantenhais comunhão conosco. Meus queridos, a doutrina dos apóstolos é para dividir, é para separar o joio do trigo, luz de trevas, o pecado da vida do crente, a cultura afastada de Deus do nosso estilo de vida. Não adianta abrirmos mãos dos valores, dos ensinos bíblicos, com aquela conversa de que isso causa divisão, que isso causa afastamento, que isso nos torna distantes da cultura na qual estamos inseridos. Porque o Evangelho de Cristo veio para nos separar do pecado, veio para nos separar dessa cultura caída, dessa cultura entregue a Satanás, dessa cultura entregue à carnalidade. O Senhor veio para separar, para nos afastar do mal, para nos afastar do pecado. Não adianta nos desculparmos e dizer o Evangelho, que a teologia, que a doutrina causa divisão entre os homens. Porque o próprio Jesus disse que veio trazer espada e não paz, que veio separar pai de filhos, filhos de pais. Ou buscamos ao Senhor, ou servimos ao mundo. É nesse contexto. Jesus Cristo afirma que veio trazer essa divisão entre luz e trevas, e que aquele que é de Cristo tem que estar na comunhão dos santos, tem que estar na comunhão da igreja, tem que estar na presença do Senhor, tem que estar em sintonia com a sua palavra. E é por isso que ele está dizendo que anunciamos a Cristo para que também vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O que estava ocorrendo? Essas heresias estavam sendo propagadas, os crentes estavam sendo perturbados, estavam deixando a comunhão de lado, estavam se esfriando na fé, estavam se afastando da comunhão dos santos. E ele está reforçando aí, para que mantenhais comunhão conosco. Então João está apontando para esse comportamento de comunhão, algo que é maravilhoso, algo que nós precisamos espelhar na própria comunhão que há entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Evangelho de Deus é poder de Deus para nos salvar, e essa salvação nos leva a essa vida de comunhão, comunhão na vertical, comunhão na horizontal. Aquele que afirma estar em comunhão com Deus, mas não tem comunhão com a igreja, com a família da fé, essa pessoa está sofrendo um desvio doutrinário de quem é Cristo, do que é a obra de Cristo. E isso é muito perigoso para a vida espiritual da pessoa. Pois para que tenhamos a alegria completa, a comunhão vertical e a comunhão horizontal precisam estar alinhadas com o ensino das Escrituras, com o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Evangelho de Cristo nos traz, que aquele que crê em Cristo seja batizado, tenha comunhão com Deus e esteja integrado em seu corpo, a igreja de Cristo, e tenha comunhão com os irmãos na fé. Em última instância, o propósito da salvação é comunhão. O propósito da salvação é comunhão com o Pai e com a família da fé. O crente que é salvo em Cristo Jesus precisa estar em comunhão com seus irmãos na fé e precisa crescer nessa comunhão. João 17:21 nos revela esse padrão de comunhão que Deus estabelece para nós. O que diz lá em João 17:21? Que a nossa comunhão deve refletir a comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós refletirmos esse padrão de comunhão, o mundo crerá que Jesus Cristo é o Senhor. Percebe? O padrão que Deus estabelece para nossa comunhão. Por isso o apóstolo está dizendo no verso 3, mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
E ele completa no verso 4: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria só será completa quando estivermos nessa profunda comunhão com Deus e com os irmãos. Somente assim a nossa alegria será completa. Deus não criou filhos para andarem desgarrados. Jesus veio para recolher as ovelhas perdidas e para que essas ovelhas estivessem no aprisco do Senhor, na comunhão dos santos. Nós precisamos compreender que o propósito do anúncio do Evangelho é para que tenhamos essa comunhão com Deus, para que tenhamos essa comunhão na igreja do Senhor, para que essa alegria seja completa. E o que mais o mundo precisa é de se sentir amado. O amor de Deus que nos enche o coração e emana através de nós do amor de uns para com os outros. O que o mundo mais precisa é de sentir esse valor e esse amor de Deus, essa proximidade fraternal que nós precisamos desenvolver em nossa caminhada. Deus é luz, Deus é amor, Deus é vida. Deus Filho se encarnou para que tivéssemos comunhão com Deus Pai, tivéssemos comunhão com a Trindade e para que tivéssemos comunhão entre nós. O Senhor Jesus nos chama a andar em comunhão como Ele está em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. E somente assim nós testificaremos o Evangelho de Cristo. Somente assim nós poderemos repudiar tantas mentiras e tantos ensinos distorcidos a respeito de quem é Jesus e de sua obra reconciliadora. Por isso, irmãos, nesses primeiros 4 versículos, o apóstolo não perde tempo e apresenta o grande mistério da fé. Aquele que era desde o princípio se manifestou, e é dele que demos testemunho. Nós, os verdadeiros apóstolos, apalpamos, convivemos com Deus Filho encarnado e dele testificamos. Esse é o alicerce mais básico e mais fundamental do ensino apostólico, do ensino bíblico. Quem é Jesus Cristo para você? Como isso tem norteado a sua vida? Será que o nosso entendimento doutrinário a respeito de Jesus e sua obra está de fato nos aproximando de Deus Pai e nos aproximando uns dos outros? Na sequência dessa série de mensagens, nós vamos ver como o apóstolo vai apontando esses desvios doutrinários e vai cutucando a igreja a reagir em santidade, em amor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos viver dessa forma, caminhando em santificação, caminhando em amor, em comunhão uns com os outros, nos fortalecendo mutuamente e rechaçando, refutando todo engano, toda mentira que vem desafiando a revelação das Escrituras. Para isso é que somos chamados, para ser luz em meio a essas trevas. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez.